Então, dando continuidade à nossa aula sobre termos topográficos, agora até que enfim vamos abordar os termos topográficos. Então, os termos topográficos, né, eles são termos comuns que tem a gente, para poder aplicar, a gente tem que ser sempre a posição anatômica padrão. O que é? É um animal em estação, em alerta. Né? Ele está em pé, em alerta, ou seja, com o pescoço distendido, com os membros apoiados corretamente ao solo. Uma dúvida que geralmente surge, né, por parte dos alunos é o seguinte: o lado digamos, o lado direito ou o lado esquerdo é o meu ou do animal? É sempre do animal, tá? Porque aqui não pode ter essa variação, porque, seguinte exemplo, digamos que o animal ele faz um exame, ah, no laudo ele sempre tem que manter a posição ou o lado do animal, porque senão teria que ter alguma coisa, por exemplo, assim, eu fiz o ultrassom com o animal para a cabeça para tal lado, eu fiz o ultrassom com o animal com a cabeça virada para outro lado. Então, quando eu falo, né, ou fala-se em termo topográfico, é tudo na mesma posição. Tá? É tudo referente ao corpo do animal, não ao corpo do veterinário, do aluno ou de quem está avaliando. Então, os nossos pacientes ou os animais que a gente estuda, né, são quadrúpedes, e ele vai estar em estação, né, ou seja, em pé, alerta. Né? Situação semelhante ao dessa vaca. Né, ela está em pé, com o pescoço distendido, ou seja, ela vai estar em alerta. Dessa posição aqui, fica mais fácil de escrever. Seria legal ou interessante se nesse membro aqui eles estivessem parados lado a lado, semelhantes aqui aos membros torácicos. Então aqui, os principais termos de posição e direção, eles são dispostos geralmente em pares. Então, por exemplo, se tem superficial, vai ter profundo. Se tem lateral, vai ter medial. Se tem cranial, vai ter caudal. Porque como geralmente o animal ele tem dois lados, né? Tanto para um lado direito quanto para o lado esquerdo, ou para frente ou para trás, ou e para trás, então assim, sempre eles vão estar dispostos em pares. E para facilitar o estudo, lá nas próximas aulas, eu vou tentar trazer os pares, para sempre mostrar qual que é o contrário ao outro. E aí assim, para as aulas não ficarem muito extensas, ou seja, naquele pequeno espaço de tempo que você tiver, você já pode correr lá, assistir um pouquinho de aula e assim construindo o seu conhecimento na maratona que você está percorrendo. É por isso que eu fracionei todos. Eu poderia muito bem juntá-los, né, tudo em um assunto só ou em um vídeo só, mas o que iria acontecer? Só no momento de você abrir a aula e você ver que ela tem lá a duração de talvez meia hora, 40 minutos, isso poderia ficar cansativo. Então, o objetivo de tornar fracionado você poder utilizar os pequenos momentos disponíveis que você tem para poder se dedicar ao estudo. Eu tenho 10 minutinhos, eu vou estudar cranial e caudal. Eu tenho 10 minutinhos, eu vou estudar proximal e distal. Tá? Então, assim, elas devem ser sempre assim, posições relativas, não absolutas. O que quer dizer? Digamos aqui, cranial e caudal. Se eu verificar, por exemplo, os membros torácicos, eles são craniais aos membros pélvicos. Mas se eu comparar o pescoço aos membros torácicos, os membros torácicos eles passam a ser caudais ao pescoço. Tá? O pescoço já é mais cranial do que os membros torácicos. Então, por isso que é relativo. Uma estrutura ela pode mudar o termo topográfico que ela está recebendo conforme é o ponto de referência. Tá? Digamos assim, o ponto de referência é a cabeça, né? Cranialmente e o mais caudalmente, digamos assim, é
é o 10º par de costelas. Então, naquele momento ou naquela extensão, quem que é mais caudal e quem que é mais cranial, se for verificar pescoço e membro torácico. O membro torácico ele é mais caudal do que o pescoço, tá? E assim por diante. Então, à medida que a gente muda o tamanho da estrutura estudada, os termos topográficos, a maioria deles migram junto com essas estruturas. Ou seja, uma estrutura ela não vai ser sempre cranial ou sempre caudal, tá? Depende da posição relativa. E outra coisa, quando eu iniciei a docência, que foi em anatomia, isso lá em 2008, não tinha tanta disponibilidade de videoaulas como tem hoje, tinha muito blog. E a quantidade de material em anatomia veterinária não era tão ampla quanto era na medicina. E aí eu via muito, por exemplo, assim, os alunos utilizando termos anatômicos da medicina humana na veterinária. Então eu não posso utilizar? Sim, alguns podem, outros não. Porque, por exemplo, no caso dos membros, né? No humano, como somos bípedes, né? Ou seja, apoiamos nos dois pés, a gente tem membros inferiores, né? Que são os nossos membros pélvicos, e membros superiores, que são nossos membros torácicos. No caso dos animais, a gente está nessa posição. Como eles estão nessa posição, aquilo que estava para cima, né? Ele passa a ficar para frente, e aquilo que está para baixo passa a ficar para trás. Ou seja, então os animais eles têm membros torácicos, né, e membros pélvicos. Tá? Então aquilo que era superior e inferior no humano, talvez quando migrar para o animal, ele pode ficar cranial e caudal. E para a gente executar o estudo, né, externamente, o animal tem regiões do corpo que são muito diferentes uma das outras. Por exemplo, a cabeça é diferente do pescoço, que são diferentes do tronco, que são diferentes da cauda e são diferentes do membro. Então, determinados termos anatômicos eu uso em determinadas regiões do corpo, tá? Em regiões específicas. Outras eu uso em outras regiões do corpo, tá? E aí, à medida que eu for passando os termos, eu vou falando em qual região do corpo que aquilo lá pode ser utilizado. Aí, só para ilustrar, né, a região de cabeça, região de pescoço que recebe, o tronco aqui como um todo, recebe isso daqui. A cauda também, às vezes, recebe os seus termos específicos. Os membros também recebem termos específicos em determinada região, tá? Até uma certa altura, por exemplo, eu falo que o membro ele tem a sua face cranial e a sua face caudal. Depois de uma posição, né, de uma região distal, ele deixa de ser cranial e caudal, ele passa a receber outros termos. Espero que tenha ficado claro, né? Que essa aula tenha somado e a gente aos poucos vai introduzindo os termos topográficos. Os termos que a gente vai tratar na próxima aula é cranial e caudal. Muito obrigado.